Olá pessoal, muito boa noite, é o João aqui, seja bem-vindo ao canal, Os Episódios de Deus, hoje é novembro, dia 11, então estamos aqui novamente, cara, não sabia o que falar, as coisas acontecendo muito rápido, muito rápido, esse canal aqui é do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele continuará rodando aqui até o momento que ele acha que não precisa mais. Tudo aqui é feito para a glória dele somente, e tudo aqui é feito pela autorização dele somente, tá? Para atualizar vocês em algumas coisas, a noiva, os conselheiros têm me informado que vai haver um jejum sexta-feira, 6 horas, até sábado, 6 horas, tá? Já teve muitos de vocês que se expressaram de mim ao redor do mundo aí, que vocês gostariam de jejuar com um grupo de pessoas, a noiva, porque você também é noiva. Então aí está, nós vamos jejuar então 6 horas da sexta-feira até 6 horas do sábado, e de acordo com a pastora nós vamos fazer isso aí de 3 em 3 semanas, tá? Esse é o jejum que eu faço com ele, mas eu, além desse ainda tenho o jejum pessoal que eu faço com a minha família também, tá? Minha família, a gente já vem fazendo isso há anos até, eu acho, uma vez por mês. E aqui nós temos, esse aqui vai ser com o grupo da noiva aqui. Muito legal, então, eu queria falar isso para vocês. Se vocês quiserem alguma coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Atualizar vocês também, as pessoas que querem cantar no canal, quiserem ter seu louvor, agora nós vamos, a Luana, nós agradecemos ela, e ela parece que vai seguir fazendo outras coisas. Então, eu acho que no momento vocês podem mandar os seus requisitos, os seus, que vocês querem fazer para mim ou para a pastora. Eu não sei, não fomos conversado ainda quem vai fazer isso. A Luana recebia não só o texto, mas também as músicas. Aí eu passava aqui, tá? Mas agora parece que ela vai trabalhar com o marido dela, fazer outras coisas, etc. Então, ia precisar mais tempo fazer isso. Então, agradecemos Luana pelo trabalho que ela fez isso nesse tempo, no decorrer desse tempo. Então, agora, as pessoas que querem montar, que acho que tem uma aqui na internet, podem mandar para mim, até a gente ter uma pessoa que pode fazer isso, eu também posso fazer, não há problema, tá? Não entendo nada de canção, mas a gente leva o barco, né, gente? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, está muito perto realmente. Gente, o que eu poderia falar para vocês... sim, está aqui a agenda, se vocês quiserem entrar na agenda da noiva, você bate aqui a agenda, e depois você bater, você entra, aí vai abrir a agenda, você vai ver quando é que o jejum vai ser, e o tema é busca pelo Espírito Santo. Tá? A gente vai falar mais sobre isso, então isso começa daqui a 4 dias. Muito bem, então, gente... os profetas americanos tocando muito no assunto de guerra, tá? De guerra. O tema está muito curto realmente, tá? Muito curto, qualquer profeta que você for, principalmente essa aqui, sempre é guerra, um inverno bem pesado chegando. Não acredito que vai ser para 2019, mas parece que o Senhor deu, que ele tem falado que deu 2019 para ser o último ano da graça. Mas pode ser bem no final, no início. Bom, a gente sabe que muita coisa vai acontecer em 2020. Interessante o título aqui, que chega a estar de um negócio, sabe, é diferente. Se você tentar nesse canal, você vê que o tom dos temas vem mudando, sabe? E agora o senhor já fala que não tem tempo mais, o tempo acabou. O tempo acabou, a qualquer hora pode começar tudo. E o título, um dos títulos dela foi Prepare para a Guerra. Em inglês, quando eles falam prepare for war, entendeu? O significado é coisa assim, é coisa bem certa. Você só não sabe quando que é, mas tipo assim, prepare para a guerra. Não sei como seria isso em português, mas aqui já é uma coisa assim, quando você fala isso em inglês, é uma coisa assim, bem certa, chega a dar uma arrepio na gente, porque é tipo coisa assim que vai acontecer, tá? A qualquer momento, tá? O Senhor já vem aparecendo aqui para armazenar comida, etc.
E eu acho que vocês aí no Brasil, eu, de repente não precisa preocupar. Eu aqui estou na linha desses bombardeios que a Rússia e a China vão destruir esse país. Além disso, são 8 países, né? Acho que do lado aqui leste, de acordo com Grumman e outros profetas, vai ser o chinês e o japonês, e os russos vão estar do outro lado, do lado leste. Muito, muito. Então, estamos realmente chegando em cima. E não há dúvida, toda coisa que você lê, você sempre lê aqui, ó, não tem mais tempo, não faz diferença o profeta que você pega, a mensagem é a mesma, acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o tempo, e tome muito cuidado nas coisas que você pega. Então preparem-se vocês, preparem-se, tá? Que ninguém no mundo vai escapar das coisas terríveis que está vindo aí. E a gente vai continuar falando sobre isso. Nisso eu quero continuar falando sobre o Dmitry, porque o Dmitry, há 40 anos atrás, foi por isso que ele foi mandado para os Estados Unidos para passar essa mensagem para cá. Incrível, né? Então, nós estamos bem perto de acabar o livro dele, vai ficar cada vez mais emocionante, até o ponto dele ser expulso do país dele e ser enviado para os Estados Unidos. E aí aqui ele vai começar a ir de igreja em igreja, falando sobre essa guerra que está prestes a acontecer. E daí a razão que eu quero terminar o livro dele, né? Muito, muito interessante também, que vai ajudar a gente nessa perseguição que está chegando. Continuando aqui, nós paramos aqui, mas a gente pode começar aqui. Deixa eu pôr meu óculos. Quando chegamos à primeira igreja de Kiev, então ele está aqui fazendo um tour lá, nesse lugar. Meu guia me disse que um documento que autorizava a minha entrada, fomos verificados e autorizados a entrar. Quando entramos no portão, nós encontramos em um jardim de tirar o fôlego. Repleto de árvores e flores, a igreja brilhava na luz. À frente havia um marcador afirmando que a igreja foi construída por Estevão, o Grande, em gratidão a Deus por 7 vitórias separadas sobre os turcos em um ano. Depois de observar, vocês vão ver que interessante aqui, gente. Depois de absorver a solidão silenciosa no jardim, entramos na igreja, mas em vez de vermos símbolos de fé, emblemas da vida de Cristo, morte e ressurreição, para o meu choque e tristeza havia apenas imagens dos líderes comunistas, Lenin, Stalin, Marx e outros. Houve um tempo onde as paredes dessa igreja foram cobertas com coisas de valor inestimável, memórias de nossos antepassados. O meu guia calmamente falou e explicou. Mas um dia, aqueles foram retirados e fotos do presidente soviético e membros do Partido Comunista foram colocados em seu lugar. Então, as igrejas lá do comunismo, tudo que era as histórias do cristianismo foi tirado e foi colocado os presidentes soviéticos. Como meu coração doeu quando ouvi isso. Meu guia fez um gesto com a mão. Venha, eu vou lhe mostrar um lugar onde você pode ficar um pouco mais feliz. Fomos para o caminho que dava para o rio Dnipro. Na margem do rio havia uma estátua carregando o nome de João Batista. Olha que interessante isso aqui, gente. Fiquei surpreso, perguntei a Lenita, o guia, por que os comunistas permitem que essa estátua esteja aqui? E ela sorriu. Bem, eles nunca quiseram abandoná-la, isso é certo. Muitas pessoas que tentaram destruir as estátuas morreram. É uma coisa que você não fazer, né? Muitas pessoas que tentaram destruir estátuas morreram. Algumas pessoas a bombardearam com tanques, mas isso também não funcionou, porque os projéteis do tanque ricocheteavam de volta para eles. Incrível, né? O tanque jogava bala, a bala batia na estátua e voltava em cima deles. Lenut apontou para as cruzes ao redor da estátua e falou, esses são os túmulos daqueles que tentaram destruir a estátua. Com isso, Deus colocou um medo no coração do inimigo. Em vez de destruí-lo, agora eles cuidam da estátua. Não tem outro jeito, né? Um pouco inspirado, voltei para o hotel e ao entrar tive que mostrar meu passaporte. Um homem que verificava meus documentos disse, quero lhe contar uma coisa, é melhor você tomar cuidado. A polícia romena informou que você é um espião cristão. Temos ordens para segui-lo. Agradeci e apertei a mão dele. Eu também sou cristão, ele disse suavemente.
mas não conte a ninguém. De manhã, telefonei para o irmão Teófilo, cujo número tinha, e pedi que ele me encontrasse no meu quarto. Quando ele chegou, tinha outro irmão com ele que estava ajudando a contrabandear Bíblias. Eles não ficaram por muito tempo por medo de serem presos e suas famílias serem levadas. Por que eu estou falando tanto desse por causa dessa história desse grande cristão, gente? Porque isso pode acontecer ou vai acontecer com todos nós, tá? Com certeza os 5 selos vai ser aberto, nós vamos ser perseguição. Eu já tive um sonho que o Espírito Santo falou para mim, quando eu falar, sai daqui, você sai. Então, eu mesmo já fui avisado desse tempo que está chegando, tá, gente? Daí a razão que a gente está vendo aí um cristão passando por esse momento, né? De repente, isso vai ser um encorajamento para a gente, porque a gente vai ver também como o Senhor está conosco em todas essas etapas, sabe? Muito encorajante. Ainda tem muito aqui que vai vir aqui, viu, gente? Eu também estava tremendo, então nós ajoelhamos em oração. Enquanto orávamos, tive uma visão. Vi uma grande luz, e naquela luz havia um homem vestido de branco, com um cinto brilhante em volta da cintura. Ele estava de pé, com as mãos estendidas. Ele olhou para mim e disse, Dmítrio, vou sofrer em seu lugar, porque estou acostumado a sofrer. Olhe minhas mãos. Vi que estava sangrando. Um raio de terror passou por mim, fiquei aterrorizado, tomado pela emoção, enquanto olhava para o rosto celestial. Não tenha medo, a voz continuou. Estarei com você e você será vitorioso. Então a visão terminou. Que maravilha o Senhor Yeshua, né, mostrando, aparecendo ao Senhor Jesus para ele dessa forma. Lindo mesmo, né? Quando terminamos de orar, o rapaz do irmão Teófilo disse, irmão Dmítrio, não desanime, quero lhe contar o que aconteceu comigo. Estérica, com apenas 24 anos, ansiava em seu coração encontrar uma esposa que fosse a escolha de Deus para ele. Ele jejuava e orava fervorosamente. No dia seguinte, ele havia escrito em pedaços de papel os nomes de todas as igrejas que ele conhecia. Depois ele pegou um nome. No domingo seguinte, ele foi até aquela igreja cujo nome ele havia escolhido. Ele conversou com o pastor e pediu para entrar na igreja mais cedo, antes que alguém chegasse. Então ele pôs o nome de todas as garotas das igrejas que ele conhecia e ele tirou o nome de uma garota na igreja e aqui ele foi para essa igreja, conversando com o pastor para chegar mais cedo. O pastor concordou. Quando ele entrou, encontrou um assento, sentou-se e esperou. Senhor, ele orou, por favor, permita que a primeira garota a entrar na igreja seja a que você escolheu ser minha esposa. Que fé, né? Estérica sentou-se nervosamente, aguardando a chegada da garota. Quando ela entrou, ele ficou emocionado com a paz que viu o rosto dela e da maneira que ela cantava cada hino pelo coração. Mas ela nunca olhou para ele. Após o culto, Estérica levantou-se corajosamente e disse à congregação que queria a mão da menina. Corajoso a fé dele, né? Levantou e falou para a congregação que queria a mão da menina. Para seu choque, ela não se virou para olhá-lo. Mas a mãe se levantou e começou a falar em lágrimas. Ele soube que Mary, a adorável garota que havia encontrado na igreja primeiro, era cega. Presta atenção aqui, gente, vocês vão gostar disso aqui. No entanto, Estérica acreditava que Maria era a escolha de Deus para ele. Manteve na fé, né? Ele pediu a mão dela para sua mãe. Depois de muitas lágrimas e discussões entre a mãe, sua família e o pastor, todos concordaram. Então Estérica me convidou para o casamento.
Isso aconteceria um dia antes de eu deixar a Rússia. Às 9 da manhã, o irmão Teófilo chegou para me levar ao casamento. Foi um dia de alegria e a presença de Deus estava em nosso meio. Um número surpreendente de pessoas estavam lá porque a ocasião havia sido divulgada pelos comunistas. Um cristão estava se casando com uma garota cega. Alguns estavam chorando por causa da condição trágica da noiva. Fui convidado a falar e, sob a orientação do Espírito de Deus, falei com fé. Deus é capaz de fazer um milagre aqui que completará nossa alegria. Às 11h30 a cerimônia começou. Depois das minhas palavras, o pastor orou pelo casal, pedindo a bênção de Deus sobre o casamento. Enquanto oravam, a noiva começou a falar. Suas primeiras palavras foram: ó Deus, que vestido lindo que eu estou usando. Eu posso ver que marido bonito eu tenho. Eu posso ver. É lindo demais. Esse verbo para não chorar, né? Que momento maravilhoso foi quando percebemos que Deus havia lhe dado uma visão. Todos estavam muito alegres, agradecendo a Deus pelo milagre. Quando lhe pediram para orar, Mary disse: Deus, eu te agradeço por este dia. O Senhor foi o primeiro convidado do nosso casamento e me deu o presente de casamento mais maravilhoso que eu jamais poderia imaginar. Obrigado por nossa nova vida. Obrigado do fundo do meu coração por ter me dado uma visão. Obrigado por me dar um marido tão bonito. Mesmo sendo cego, ele queria se casar comigo. Deus, você me trouxe tanta alegria, eu nunca posso agradecer-lhe o suficiente. Querido Deus, nunca me deixe esquecer o que o Senhor fez. Demais, né? Nossa, é bacana demais, né? Steliger disse que seu amor por Mary continuava se fortalecendo à medida que o dia do casamento se aproximava. Um cinegrafista do governo que estava no casamento para tirar fotos correu depois que o milagre aconteceu e não houve mais publicidade do casamento, o que aconteceu em 1980. Depois daquele evento grande, voltei para casa e encontrei minha família em segurança, acolhendo-me em casa de braços abertos, mas no dia seguinte, enquanto eu estava ajudando Maria a preparar o café da manhã, em um fogão ao ar livre, vi um carro da polícia parado em frente de casa. Medo bateu no meu coração. Lembrei-me da visão que tive na Rússia. De alguma forma, eu entendi, desde aquele momento, que os tempos difíceis haviam começado. Lembra que o Senhor tinha falado para ele, para chegar perante ele com jejum e oração, que ele seria sacudido tremendamente? Está chegando aqui essa época. 5 policiais saíram do carro, um deles disse grosso: Senhor Dunneman, temos algumas queixas contra você, entendemos que você está trabalhando com estrangeiros e com bíblias, e por isso que viemos verificar todas as suas propriedades, temos um mandato do tribunal. Eles empurraram meu rosto e da Maria contra a parede e começou a inspecionar a casa. Eles começaram às 8 horas da manhã e terminou 4 horas da tarde. Virginia estava em casa apenas um dia. E apenas 8 dias depois de dar à luz ao segundo filho, Sérgio Dmitrio. Seu marido Mike e seu primeiro filho, também Mike, não estavam em casa na época, porque a Virginia estava doente e fraca. A polícia permitiu ela a ficar em seu quarto. Enquanto isso, eles rasgavam nossos livros, almofadas, armários e roupas. Eles ainda quebraram a guitarra da Virginia e uma tentativa grosseira de procurar dentro dele. No momento em que terminaram, a casa estava um caos total. Eles empilharam todos os livros religiosos sobre a mesa. Nós levaremos estes conosco, disseram eles.
Mas eles não encontraram nenhuma Bíblia. A proteção de Deus estava convosco. Ele tinha Bíblia em todo canto da casa dele, e os policiais passavam para cima e para baixo e não viam a Bíblia, não viram a Bíblia. Bíblias, né? Ele tinha muito mesmo. Essa é a minha literatura e você não pode tirar isso. Eu disse a eles com firmeza. Depois de verificar tudo na casa, eles saíram e começaram a bisbilhotar ao redor da casa. Quando os vi indo em direção à bicicleta, fiquei tão preocupado que não conseguia mover um músculo. Mas eles não encontraram nada. Então, um policial foi ordenado a revistar o celeiro. Quando ele se dirigiu ao celeiro, muita preocupação aumentou, porque eu sabia que havia milhares de Bíblias colocadas entre as vigas do soltão e cobertas de feno. Ele procurou no andar principal e subiu a escada para verificar o soltão, mas quando ele começou a andar no soltão, o soltão começou a rachar. Não sabia que o barulho de rachadura estava sendo causado pelo peso dele e das Bíblias. Então ele ficou assustado e disse: não há nada aqui em cima. Eu não vou fazer esse velho celeiro desabar e me matar sem uma boa razão. Tínhamos outros esconderijos em redor da casa, com o qual eu não estava preocupado. Por exemplo, ao lado de nossa casa tínhamos um pequeno jardim. Todos os anos plantávamos uma área de comércio, especialmente para esconder Bíblias. No começo, cavávamos grandes buracos na área onde o milho iria ser plantado. Em seguida, colocamos recipientes plásticos de 50 galões neste buraco. Em seguida, enchemos eles com Bíblias. Colocamos as tampas sobre eles, depois cobrimos com terra e plantamos com milho, escondendo as Bíblias, né, dentro desses 50 galões de container, né? Depois que eles terminaram de procurar, eles terminaram o relatório e fizeram eu e a Virgínia assinar. Então eu andei para fora e disse: eu não entendo como as Bíblias na bicicleta desapareceram. Virgínia me disse que se lembrava de que eu tinha 3 malas de Bíblias presas à bicicleta atrás de casa. Virgínia queria mover as Bíblias, mas não queria ser seguida. Ela entrou na sala onde estavam presos e pediu permissão para ir ao banheiro externo, que também ficava atrás de nossa casa. Eles permitiram e ela foi sozinha. Quando a Virgínia chegou atrás da casa, ela conseguiu mover as Bíblias pesadas da bicicleta. Foi com muita dificuldade que ela conseguiu esconder as Bíblias perto do rio, mas atrás da casa. Por ser tão fraca, lutaria 2 ou 3 passos e cairia. Quer dizer, arrastando e caindo, né? Quando voltou para casa, ela estava muito abatida, mas Deus estava com ela. Ela voltou para casa com segurança, sem ser pega pela polícia. Então, é constante essa perseguição da polícia nele, né? Por causa da Bíblia, das Bíblias e por causa que ele era cristão. É constante. Nossa família caiu de joelho em oração, agradecendo a Deus por sua libertação. Enquanto estávamos orando, o anjo de Deus apareceu, vim lhe dizer para ser forte e confiar no Senhor. Em breve você passará por mais provações, espancamentos e torturas. Então o anjo já veio e falou para ele, né? Você vai passar por espancamento, provações e torturas. Não tenha medo, eu estarei com você. Eu lhe darei a vitória. Apenas tome cuidado para você não revelar nada a seus torturadores. Não confessa coisa alguma, não importa o que eles fazem ou perguntem. Depois que ele terminou, houve uma luz brilhante e um som alto, e ele então desapareceu. Esse aqui deve ser o anjo Gabriel que estava sempre com ele, né? Só vou ler esse parágrafo aqui então. Eu fiquei de pé e disse para mim mesmo: Deus pode fazer o que quiser comigo. Como posso dizer não a qualquer coisa que Ele quer que eu faça? Se Deus decidiu que eu deveria passar por provações, que assim seja. Eu tinha certeza de que Deus acabaria me dando a vitória, assim como o anjo prometeu. Não foi fácil.
Gente, tem que lembrar disso, não é fácil, tá? Eu recebi um e-mail hoje, novamente, de uma pessoa que acha que o Senhor não está com ela, porque o Senhor não conversa com ela, etc. É garantido que o Senhor está com você, tá? Mas você tem que passar por certas provações, que só o Senhor sabe que tipo de provações você tem que passar, até que você seja refinada como ouro polido, pérola do Senhor. Mas é garantido, eu falei para ela, que se tem alguma coisa que é certo, se tem alguma coisa que não há dúvida, alguma coisa que é concreto, alguma coisa que é fato, é que o Senhor, seu Deus, está com você. Isso é fato, tá? Você sendo aí, passando por essas provações. Vamos animar um ao outro, então, nesse sentido, né? Mas não foi fácil, como eu temia estar nas mãos da polícia novamente. Então, eu paro por aqui, eu vou marcar aqui. Eu espero que vocês gostem disso. A história do Dmitry vai ficar cada vez mais interessante. E ele agora vai começar a passar por coisas bastante interessantes. Não vou dar... e como eu te falei antes, eu espero, pelo menos para mim, né? Quando eu estiver passando por certas coisas que o Senhor quer que a gente passe, a gente lembre que sempre teve na história do ser humano alguém que foi primeiro do que você, né? Não é fácil, de jeito nenhum, mas o Senhor tem falado, sacrifício, né? Sacrifício nós temos que dar aí. Um forte abraço, gente, que a paz do Senhor esteja com vocês. Lembre bem que há jejum sexta-feira à noite até sábado à noite, e aqueles que gostam de cantar, fazer louvor, entre em contato, então, com os conselheiros ou comigo, tá? Um forte abraço, então, que o Senhor, a paz e a glória do Senhor esteja sobre todos nós. Tchau, tchau, gente.